Considerado até hoje o maior mistério relacionado a OVNIs do mundo, Roswell ainda divide opiniões e ainda levanta um mistério assombroso a respeito do que realmente aconteceu naquele julho de 1947. Muitos dos que testemunharam o acontecimento viveram dias de absoluta incerteza e pressão a respeito do acontecido até seus últimos dias de vida. Ao longo dos últimos anos, testemunhas e familiares de testemunhas foram a público para expressarem o que sabiam a respeito do ocorrido. Alguns dizem ser um experimento feito pelo homem que deu errado. Outros relatam que pessoas na época chegaram perto bastante dos destroços do OVNI a ponto de conseguirem ver criaturas que não conseguiram identificar como humanas. Mas o que de fato aconteceu em Roswell em julho de 1947? No verão de 1947, propriamente no começo de julho daquele ano, um fazendeiro descobriu espalhado em seu rancho diversos destroços de algum objeto que ele não era capaz de identificar. Essa história foi mantida em segredo por mais de 30 anos, antes de ser trazida à tona novamente. Até os dias atuais, Roswell ainda é um verdadeiro mistério e tornou-se um verdadeiro fenômeno dos mistérios de OVNIs atuais, pois quase todas as perguntas relacionadas a esse acontecimento, até hoje, ainda não foram respondidas. Alguém sabe realmente o que aconteceu e possui provas que possam atestar o acontecimento daquele início de julho de 1947, mas o governo americano não revela nada sobre o caso. Roswell é o tipo de história que jamais será esquecida ou irá morrer. Uma verdadeira lenda que tem atravessado décadas. Os materiais coletados por testemunhas horas após o acontecimento eram leves, muito leves, algo que não sabiam nem descrever devido à complexidade do que estavam tocando. O caso Roswell foi de tamanha expressão que ganhou tanta notoriedade que até hoje, 75 anos depois, ainda é um assunto que de tempos em tempos é levado à tona novamente pela mídia, pesquisadores e entusiastas do universo alienígena. Todos que estavam em Roswell naquela ocasião viram alguma coisa, mas a verdade sobre o que foi visto permanece um grande mistério, pois todos foram silenciados. Seres de outros planetas ou a possibilidade de existir vida alienígena em outros planetas não é um assunto novo. Alguns governos possuem unidades secretas que vêm estudando casos de OVNIs há muitos anos. Apenas 2 semanas antes do acontecimento em Roswell, um piloto privado de Idaho, chamado Kenneth Arnold, trouxe a público o relato de ter avistado 9 OVNIs voando sob as árvores do Monte Rainier, e esse avistamento se tornou a primeira referência do termo disco voador divulgado pela imprensa no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que em 1947, no mês de julho, alguma coisa caiu em Roswell. Um fazendeiro chamado Mac Brazel avistou em sua fazenda muitos destroços de algum tipo de aparelho ou objeto que não sabia descrever ao certo o que era. Mas Mac acreditava que esses destroços só poderiam ser de algo que caiu do céu. E naquela manhã, Mac pegou algumas amostras dos destroços, montou em seu cavalo e foi à fazenda mais próxima mostrar o que houvera encontrado. Testemunhas relataram em depoimento que Mac achava que tinha encontrado algum objeto do exército ou da marinha e estava ansioso em comunicá-los sobre o seu achado. Mac colocou em caixas todas as amostras que podia coletar e levou até a cidade para mostrar ao xerife local. Naquela época, o xerife Wilcox. Na época, nem o xerife nem ninguém fazia ideia de que tipo de material era aquele. Esse material foi chamado de material de memória, pois era tão leve e flexível que ao ser amassado, ele voltava rapidamente ao seu formato original. Acreditando ter alguma coisa a ver com os militares, o xerife comunicou imediatamente à base aérea de Roswell. Em 8 de julho de 1947, a RAF, Roswell Army Airfield, emitiu um comunicado à imprensa local confirmando que os relatos de um disco voador haviam sido recuperados em Roswell. Esse comunicado foi interpretado como se estivesse dizendo que os destroços eram de origem extraterrestre, que não eram destroços de algum objeto de origem terrestre que havia caído em Roswell. O Major Jesse Marcel, um oficial de inteligência da base militar, foi o primeiro militar a chegar no local e ter contato direto com os destroços. Era ele quem estava no comando da investigação de Roswell. Ele era oficial do único esquadrão de bombas atômicas no mundo, e na época era o homem mais capacitado para se descobrir o que realmente havia acontecido em Roswell. Em uma entrevista, Jesse Marcel Jr. disse que seu pai, logo após recolher os destroços em Roswell, passou em casa antes de levar os destroços à base militar, acordando-o de madrugada para mostrar à sua mãe e a ele o que havia encontrado na fazenda.
Alguns dos objetos continham marcações com algum tipo de escrita que, na época, foi descrita pelo seu pai como uma escrita de outro mundo. Mas o que poderia ser aquilo? Poderia ser algum desenvolvimento militar que deu errado e caiu durante os testes? Poderia mesmo ser um objeto voador vindo de outro planeta? O que aconteceu no dia seguinte foi que o comunicado anteriormente feito à imprensa foi retirado, levando Marcel e os militares a evitarem falar que o objeto relatado era um disco voador. Passando então a assumirem que os destroços encontrados tratavam-se de um balão meteorológico que havia caído na fazenda naquele dia. A história, rumores e acontecimentos envolvendo o caso Roswell não param por aqui. Ainda existe muito mais por detrás desse mistério. Deixe seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações e o mais importante, escreva a hashtag parte 2 nos comentários, que ao batermos 30 comentários, vamos postar a parte 2 do vídeo no canal. Se você gosta de literatura que aborda fatos relacionados à vida extraterrestre e ao tema do nosso vídeo, Roswell, dê uma olhada no primeiro link da descrição e confira os livros sensacionais sobre o assunto que trouxemos para você. Comprando pelo link, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.